Fui criado por uma pessoa cega. Era muito relevante para mim isso, né? Porque o cara ser fotógrafo, ter sido criado por uma pessoa cega, que é minha avó. Ela escrevia sendo cega. Ela me ensinava a tabuada sendo cega. Eu lia para ela. Ela era muito criativa. Ela contava dinheiro sem enxergar. Ela sabia as horas. Talvez minha maior referência de criatividade seja Mãe Ná. Você chegar para sua família e dizer que vai ser artista plástico já é um ato quase de rebeldia, né? Quer dizer, eu não vou entrar numa previsibilidade, eu não vou ter um emprego, eu não tenho garantia de nada. Realmente é um salto no escuro. É um salto no escuro. Você não tem como saber se o seu trabalho vai dar certo. O que vai dizer que você é um artista é o caminho, é a trajetória, são as suas escolhas. Entende? Essa identificação de que você é um artista passa pelos pares, por um campo, né, de agentes. Então, não tem garantia nenhuma. É diferente de uma pessoa que está entrando no curso de jornalismo, vai sair jornalista. Pode ser um jornalista medíocre, mas é um jornalista. Ele tem uma função social, você vai conseguir um emprego, né? Você já imagina mais ou menos a carreira e tal. Um artista, não. Quando eu comecei, quando eu escolhi fazer o que eu faço, não existia a menor perspectiva de mercado, de nada. Era uma escolha completamente no escuro e sem nenhuma... Não tinha nada que lastreasse. A única coisa que me possibilitou escolher fazer o que eu faço é que meus pais permitiram. A loucura de querer ser músico, porque nos anos 80 em Recife não existia esse negócio, não era nem sequer entendido como profissão. Todos os meus amigos de segundo grau ou são engenheiros, ou são médicos, ou são administradores, ou são jornalistas, ou profissões de verdade, né? Não tinha esse negócio, né? Então, para mim, isso, num certo sentido, é uma vantagem, porque naquele momento foi uma decisão de muito risco que você só fazia com algum grau de responsabilidade sobre si mesmo. Assim, você assume o risco e vamos lá, se der errado, fui eu mesmo que... Foi você mesmo que escolheu, né? Aí eu acho que essa escolha, naquele momento, ela determinou um monte de coisa para depois. Que eu acho que isso vale para qualquer artista, assim, da forma como você escolhe o começo, vai determinar uma série de questões que vão vir para frente. Então, tem essa relação assim, de lidar com o mercado e começar a lidar com o mercado, mas tendo já feito antes um tipo de escolha que não pressupunha mercado nenhum. Entendeu? Talvez isso me dê algum tipo de independência psicológica, sei lá. Diariamente é sempre uma descoberta, essa coisa do mercado. Assim, com que mercado você trabalha, para quem você trabalha. E aí, para quem quer andar de bicicleta na cidade, não dá para andar de paletó nem ficar fazendo reunião de gravata, né? Então, é esse o meu mercado. Assim, é o mercado de quem não precisa usar gravata, de quem pode chegar suadinho na reunião porque vai de bike, e que permitem a minha criação. Obviamente, eu não sou um louco, nem acho que todo mundo tem que fazer o que eu quero, nem o que eu acho. Mas é um mercado que me permite criar. Acho que tudo tem a ver com essa escolha de antes, que é uma escolha que não está cagando pro mercado, que não tem mercado para lidar com ela, entendeu? Eu não tenho um mercado totalmente sustentável. Eu não vivo da bilheteria e da venda do disco. Aí tem muito da relação com o poder público no meio disso. Poder público nas diversas instâncias, né? Desde do local até o nacional e tal. E mesmo quando você vai para fora do país, tem também essa instância envolvida, ou aqui ou lá. Então, é um mercado que implica também essa outra relação, né? Às vezes a gente fala de mercado só achando que o mercado é só essa relação do público que a gente chama sustentável, né? Que você vive do seu público e tal. E essa coisa de viver do público precisa do rádio, que eu não tenho. É mais complexo mesmo. Senta aqui. Isso. Isso é outra coisa estranha também, porque eu não tenho preocupação com o mercado. Na verdade, é uma coisa que eu ouvi há pouco tempo do Miguel Gomes, diretor português, que ele viu meu filme e
ele estava acompanhando a trajetória do filme no Brasil, Som ao Redor, e ele disse que é um caso claro onde eu, o diretor, eu não estou vendendo nada, mas as pessoas estão comprando. E eu achei muito curiosa essa frase, porque quando você faz música ou qualquer produto cultural, teatro, cinema, literatura, você não tem muito controle. Quer dizer, as pessoas tentam controlar o que elas fazem, elas tentam programar o que elas fazem, transformar aquilo em produto, em obra, mas a verdade é que você não tem controle sobre a obra. Você não, pelo menos no estágio que eu não trabalho com uma grande corporação me levando e vendendo o que eu estou fazendo. Mas no caso do Som ao Redor, a gente fez o filme da melhor maneira que podia fazer o filme. E aos poucos ele vai se revelando algum tipo de produto que alguém quer ver, né? Não é um sucesso de 1 milhão de espectadores, mas é um relativo sucesso de 100 mil espectadores. Então, é muito estranho isso. Você não está necessariamente fazendo um esforço industrial de vender alguma coisa, mas há uma relação com o mercado que é inegável, né? E a partir disso, você se movimenta, você se esforça de alguma maneira para oferecer aquilo dentro do que o mercado quer que você ofereça. Eu confesso que nesses 9 anos a gente nunca deixou de fazer algo que tínhamos interesse por causa do mercado. Às vezes que o mercado meio que se impôs diante da gente acabou nos dando gratas surpresas, que foi, por exemplo, a montagem nossa do Viúva Porém Honesta. Eu acho que assim, o grupo ele encarou um edital específico para montar um Nelson Rodrigues. Então era um mercado dizendo, eu quero esse produto. Uma coisa que eu acho que influencia muito no trabalho, que aí eu acho que é o lado negativo do mercado, são as questões dos editais públicos, essa correria atrás de recursos e de patrocínios e de aprovações de editais. Manter um grupo de teatro exige um custo muito grande e que a gente só pode se amparar para fazer levantamento desse custo através do financiamento público, porque também uma coisa que diferencia o nosso trabalho de uma boa parte da produção é porque a gente se auto-intitula como um grupo de atividade continuada e de pesquisa continuada de linguagem. E um grupo que é de pesquisa continuada de linguagem, ele não visa o mercado em si. O mercado não dá conta dele. Porque para você desenvolver uma linguagem, desenvolver uma pesquisa, muitas vezes você leva 1 ano, 6 meses para aprimorar um trabalho. E esse custo ele não é pago pelo mercado. Às vezes você faz um trabalho que não visa ter uma plateia de 1.000, 1.500 pessoas, que você visa ser um espetáculo com caráter mais intimista, com 50 espectadores ou 100 espectadores. Ou seja, a gente navega por áreas estéticas que o mercado não dá conta. Quando a gente parou e sentou e foi fazer o que foi virando a Casa do Cachorro Preto, uma das linhas de raciocínio era essa, de criar mercado. A pergunta é o que acontece quando o mercado se sobrepõe completamente a uma esfera da crítica, a uma esfera pública, entende? Que mundo é esse que a gente está construindo, né? E que arte é essa que a gente vai construir? O pensamento hoje está muito em torno do capital, da geração do lucro. Eu acho que a gente já tem experiências históricas de longa data que mostra que a cultura nem sempre ela vai te dar lucro, ou a grande maioria das vezes ela não vai gerar lucro. Assim como também não exigem lucro de hospital público, de escola, que são mecanismos básicos que o cidadão deve ter acesso. Você mudar o foco da ideia do que é cultura. Então, se você tem um fundo de incentivo à cultura, você não vai direcionar ele
pura e simplesmente para eu, artista plástico, fazer minha exposição egolombra, sabe? Eu tenho que gerir isso para que isso se comunique com a população inteira do Estado, para que a população se reconheça naquilo, para que ela veja. Eu tenho certeza que todos os filmes feitos aqui em Pernambuco devem passar para 5% da população, eu sendo generoso. O Pernambuco não assiste os filmes de Pernambuco. Eles passam no mundo inteiro, menos em Pernambuco. A população daqui não vê o filme e fala que pagou os filmes todinho. Vamos repensar a economia, vamos repensar a cultura, vamos repensar para que serve essa merda dessa cultura. Para que a gente está falando aqui? A gente está cantando para ficar feliz e esquecer que a gente se foge nos outros cantos? Não, a gente está falando para a gente procurar outro entendimento, para a gente tentar buscar outras soluções. Deixar de entender que cultura como sendo para poucos, sabe? Cultura não é para pouca gente. Cultura não é para 10 pessoas virem visitar uma exposição e comprarem quadros a preços milionários, sabe? Cultura é para todo mundo passar e ver. A gente, quando pensou em instalar a casa, por exemplo, uma das coisas é que tipo de gente está circulando aqui. A casa ela fica aqui entre os polos turísticos de Olinda e a V8. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, que é a maioria, gente rica e turista, e, enfim, gente que está passeando na cidade bonitinha, tem gente que estava trabalhando, passou e viu e não entra, a maioria. Porque, não, no geral, não é feito para essas pessoas. Está aberta a porta, está aberta a circulação. As pessoas que trabalham aqui, quando estão aqui, a gente, quando está circulando, fala, não, entra, pode ver, é aberto. E as pessoas têm medo, têm receio, porque não foi feito para ela. O MAC é um espaço público, está aberto ali. E as pessoas não se sentem confortáveis. Esse convite não foi feito para elas. Eu acho que Recife tem um terreno de cultura muito fértil e que muita gente discute isso, e isso é muito claro isso em várias áreas. Mas me chama muita atenção exatamente a esse assunto que eu estava agora há pouco comentando, que é, eu não vejo na música, eu não vejo no cinema e talvez nas artes plásticas também eu não vejo artistas desesperados tentando ser comerciais. Eu acho que uma coisa que me chama a atenção na produção artística local, e eu posso falar do cinema muito claramente sobre isso, é que são filmes muito pessoais e pequenos, estranhos, mas de alguma maneira eles têm uma aceitação, eles são respeitados, eles ganham prêmio e ganham destaque na imprensa e vão para fora do Brasil, e são filmes com prestígio, né? Mas não são exatamente filmes que o mercado gostaria de ter. Mas isso é engraçado, né? Porque ele é de fato um lugar onde as pessoas constroem ideias e ao mesmo tempo é um lugar que essa criação ela se realiza aquém do potencial. Pelo menos para a gente que está envolvido com isso sempre dá essa sensação que é um lugar que poderia ser uma outra coisa que nunca é. Aí tem muito a ver, eu acho que com uma realidade particular, tem a ver com as rádios, tem a ver com projeção, difusão, tem a ver com mídia em geral, local e nacional, e o diálogo com essa mídia, e a adequação ou não a esse formato de mídia que existe, né? Se você voltar para os anos 90, o Chico Science, Nação Zumbi, Mundo Livre, são bandas míticas hoje em dia e que tiveram uma aceitação fantástica nos anos 90, mas eles nunca tiveram o tipo de venda que o Skank teve, por exemplo, que os Titãs tiveram nos anos 90, né? Então é curioso isso, porque é uma arte muito real e muito verdadeira e honesta, mas que não se enquadra exatamente naquilo que o mercado quer massificar ou que consegue massificar. Eu acho isso muito curioso. E isso se estende não só à música, mas ao cinema e
Eu acho que as artes plásticas também, de certa forma, né? Então, eu acho que é uma cidade muito criativa, mas é uma criatividade particular e peculiar e que tem uma personalidade muito forte, que eu acho que se traduz muito bem como expressão artística, mas não tanto como produto comercial. O que a gente reclama muito, ou se dá conta, ou fala do fato de que a produção da cidade, dos anos 90 para cá, não atingiu uma projeção maior, ou do tamanho que talvez se esperasse da mídia. E eu, ao mesmo tempo, eu penso assim, realmente não atingiu, realmente existe uma defasagem entre o que se produz e o que se espalha, né? E o que essa produção atinge em termos de público potencial. E, ao mesmo tempo, eu percebo uma desadequação tão grande entre a forma como a gente faz e pensa o que a gente produz, com a forma como a mídia precisa receber para projetar. E essa é uma questão muito difícil, que eu não sei como responder assim, que talvez a gente precisasse de um outro jeito, porque eu tiro pela nossa experiência dos anos 90, que explodiu a coisa do mangue, tinha um nome, né? Mas ninguém nunca entendeu porque não tinha um ritmo. As pessoas queriam ouvir o ritmo do mangue, nunca chegava o ritmo do mangue, o estilo do mangue nunca chegava. E cada banda, cada trabalho era de um jeito, ninguém nunca entendeu, ninguém nunca entendeu isso, e até hoje as pessoas querem entender e querem formular aquilo como um negócio único, que não era um chamado de movimento, mas não tinha realmente uma agenda clara, nem unificada, nem um discurso tão pouco unificado. Então, o troço aqui é mais complexo, é menos uniforme, né? Como lidar com isso? Como pensar uma coisa mais global, localmente, sendo que o troço aqui é meio assim caótico, entendeu? É complicado, lugarzinho complicado. Eu sei que eu trabalho com criatividade. Tipo o cara que fez a cadeirinha para carregar criança na bicicleta, a cadeirinha que você bota no bagageiro, que tem um cinto, que bota o pezinho e tal. Eu acho esse cara que inventou isso super criativo, sabe? Não sei, o que você acha que é? Não sei não, criatividade é um tipo de doença mental, né? Uns têm, outros não. Outros prezam, outros não ligam, tal, e outros procuram muito e não tem. Outros não precisam fazer nenhum esforço e tem bastante, né? É um negócio, é bastante subjetivo mesmo isso aí. Todos nós somos capazes de fazer isso, né? Mas poucas são as pessoas que de fato levam isso a sério, como um modo de vida, né? Como um estilo de vida. Porque tem gente que persegue a vida inteira e consegue pouco, e outros que tem bastante e nem sequer ligam. E no meio do caminho tem vários como eu. Então é um pouco difícil essa pergunta, eu acho, de tentar responder, porque a criatividade não é uma coisa que você pega, né, fisicamente, é uma coisa que está no ar, que você sente no ar, que você... Desde que aprendi a ler, que me tornei curioso, inquieto e buliçoso, tudo eu queria saber. Procurei tanto aprender, que findei desaprendendo, por mais que eu viva querendo não achar sabedoria. E o pouco que eu sabia, agora estou me esquecendo. E aprendi a letra A, pensando na letra Z. No final do ABC, misturei o beabá. Fiquei pra lá e pra cá e a confusão me devora. Me atrapalho a toda hora.